Boa tarde, gente! Meu, não tenho musiquinha ligada. Hoje vamos ter uma live super especial. Vamos falar sobre mentoria. Boa tarde! Tudo bem? Vamos falar sobre mentoria sem segredo. Vou aguardar ela chegar. Faltou uma música, né? Vamos ver se consigo ligar. Uma musiquinha aqui. Oi, tudo bem? Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como tá o tempo aí? Aqui tá um calor. Choveu hoje de manhã, agora tá abafado. Eu tô morrendo de calor. Oi, tudo bem? Ela já chegou, vamos falar com ela, com a Lorena. Vai ser um prazer recebê-la aqui. Olá, Michele, tudo bem? Agora foi, agora foi. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Eu tô aqui ainda ajeitando para agora, porque eu não tava conseguindo me ver, tava tudo pretinho ainda aqui. Como você tá, Sim. Julinha? Tô bem, tô com calor, mas tô bem. Ai, você aí com calor, eu aqui morrendo de calor. Gente, nem combinamos e viemos na mesma paleta de cor. É, né? Vermelho, adoro vermelho também. Ai, Adoro. hoje eu precisava de uma. Olha, comer bem marmitas. Olha que legal, Tanaí. Prof Feminina, maravilhosa. assim. Coisa boa. É sempre bom quando alguém chega assim, não é? Sim. Porque eu tomei a vacina ontem e fiquei com uma reaçãozinha. Aí eu disse, não, vamos botar um vermelho para animar. Sim, é verdade. Eu vi que você estava com reação. É um É, prazer ter você aqui. Pode ir se apresentando, falar com o que você trabalha para o pessoal que está aqui, tá? o prazer é todo meu. E, minha gente, essa menina de ouro. E aí, por isso que eu comentei nos stories hoje daqueles estágios da conscientização, que eu disse, eu vou falar lá na live. Mas deixa eu dizer quem sou eu na fila do pão. Eu sou Lorena Bezerra, eu tenho mestrado na área de liderança, mentoria e coaching, e eu trabalho com desenvolvimento humano a vida inteira. Então, eu trabalho desenvolvendo as pessoas para elas serem líderes, não só um líder dentro do universo corporativo, que eu também trabalho, mas líderes do seu empreendimento, da sua vida, das suas decisões. Então, realmente, o desenvolvimento humano é a minha pegada. E aí, esse perfil Viver de Mentorias, eu criei porque eu percebi que existe uma grande distância entre o que é mentoria e o que se diz ser mentoria no digital. Então, como eu estudei isso muito profundamente, eu disse, eu vou para ajudar as pessoas a entenderem melhor, porque existe uma metodologia, e sem a metodologia a gente não consegue levar os nossos clientes a resultados maravilhosos que eles merecem, que eles querem, que eles nos buscam para ter, né? E aí, o que acontece? Eu até fiz um post hoje, Julinha, dizendo assim, alguns benefícios. E a gente tem clientes fiéis, a gente tem resultado financeiro, mas principalmente a gente tem segurança, porque a gente está vivenciando uma metodologia comprovada internacionalmente. E aí, só para introduzir aquilo que eu comentei mais cedo, para quem viu, acho que a Julinha repostou também, é o seguinte. Sim. Vamos falar numa linguagem bem fácil, porque eu falei com a terminologia para chamar a atenção de vocês. Mas vejam, existem níveis de aprendizagem, de mudança e de conscientização. Então, às vezes, a gente está num nível que, tecnicamente, é chamado de ignorância. Por que a ignorância? Porque a gente é burro? Não, minha gente. É porque a gente não sabe
que não sabe uma coisa. Então, vamos entender como é isso. Como assim, Lorena, eu não sei que eu não sei? Vamos imaginar que você ouviu dizer na internet que mentoria era apenas você saber um pouquinho mais que o outro, e aí você foi lá fazer mentoria porque você acreditou nisso. Você não sabe que não sabe o que é mentoria. Simplesmente. Você nem está fazendo de forma consciente, porque você não tem esse conhecimento. Então, é aquela história. Vamos imaginar que eu fosse chamada para dar uma palestra em alemão. E eu não sei falar alemão. Eu entendo alguma coisa, mas eu não sei. Por isso, olha, é exatamente. Por isso, eu estou te colocando nessa narrativa, Julinha, tá vendo? Então aí, eu não sei, mas eu tenho alguma ideia, alguma noção. Então, se eu não tenho consciência que eu não sei, se eu acho que essa minha noçãozinha de alemão é suficiente, eu vou dizer, não, Júlia, eu vou dar essa palestra porque eu mando muito bem no alemão. Ó, eu não sei que não sei. Percebem como isso é perigoso? Quando você não sabe que não sabe, você acha que sabe. E aí você faz um monte de coisa errada e fica depois, por que não deu certo? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque você nem sabe que não sabe. Quando eu vi essas histórias, eu buguei. Pensei, meu Deus. Aí, por isso que eu trouxe essa história para incluir você. Aí, quando você estava neste nível, que não sabe, você foi para um outro nível. A gente conversou numa outra live, e aí você foi para o nível de iniciação, ou de o não conhecimento consciente. Você tomou consciência que você não sabia. E esse nível é muito importante. É o eu sei que não sei. Então, quando a gente sabe que não sabe, a gente se abre para fazer alguma coisa. Ou você vai buscar, ou você vai estudar, ou você vai contratar, mas você até pode escolher não fazer nada, porque é uma escolha também. Mas é uma escolha ruim. Mas a partir do momento que você sabe que não sabe, você diz, eu tenho uma decisão a tomar. Eu posso me aprofundar nisso ou eu posso ficar neste mesmo nível. E aí, é nesse momento que você entra, porque você saiu de um nível para o outro em uma live, em uma conversa que a gente teve. E aí você foi buscar. E depois que você tiver bastante, estudado bastante, se desenvolvido bastante, nesses detalhes que estavam faltando, você vai ter um certo domínio. Aí você vai dizer, eu sei que eu sei. Antes eu nem sabia que eu não sabia. Aí eu passei pelo estágio, não sei que não sei. Agora você está no estágio, eu sei que não sei. E aí você está buscando o estágio, eu sei que sei. Sim. E depois isso vira um hábito, que é aquilo, eu nem sei que sei. Quer dizer, me pede para falar sobre isso, que eu abro a câmera e saio falando, porque isso já está tão dentro de mim que eu nem tenho mais consciência do quanto eu sei. Então, por que eu trouxe essa história? Porque Júlia, numa conversa, ela saiu de um nível para o outro, ó, rapidinho. Isso é característica de pessoas inteligentes. Porque passou de um nível para o outro e não ficou parada. Foi atrás buscar, porque eu preciso melhorar meu processo de mentoria. Ficou claro agora? Sim, muito. Eu entendi agora. É porque a gente deixa, assim, com as palavras mais técnicas, porque a gente deixa também para as pessoas aprenderem que tudo isso que a gente está falando não é de livrinho de autoajuda, nada contra os livrinhos de autoajuda. Mas, assim, o que a gente está falando é baseado em ciência. E contra a ciência, a gente não pode dizer, não é assim, não está certo. Né? Então, a gente mostra que há essa maneira fácil de explicar, há essa maneira simples de falar, mas também há muito estudo por trás disso. Eu sou dessas. Se eu não sei, eu vou atrás para saber.
Exatamente, e isso é muito bom mesmo. E vamos lá agora, Julinha. Michele, tá Depois puxando meu saco. Obrigada, Michele. Ela disse que é, ah, é fã número 1. Essa é fã número 1, ela falou. desculpa, cortou para mim. O A que é número Michele, um? ela falou que Sua... é minha fã número 1. Ela sempre me acompanha, Você tá tá boa comigo. de fã, você tá boa, tá boa. Então vamos lá, Ju. O que você gostaria de me perguntar? Né, como o título assim, é Mentoria sem segredo, né? Como estruturar uma mentoria para que ela seja uma mentoria de sucesso, para que ela dê muito resultado para as alunas, né? Para que eu consiga demonstrar a minha personalidade, o meu jeito para elas também, sabe? Julinha, essa mentoria sem segredo é exatamente o nome da minha mentoria que eu formo infoprodutores, não é? Para serem mentores VIP, que Sim, é muito a legal. profissão mentora VIP. E eu estou esperando você no grupo da mentoria, viu? Agora, o que a gente faz? Assim, não dá em uma hora para a gente dizer tudo, mas vamos encaminhar. A primeira coisa, a gente tem que entender que existe uma metodologia e a gente precisa estudar a metodologia. Depois que a gente estuda a metodologia, a gente vai para a prática. Dentro da metodologia, a gente entende que a mentoria, ela passa por fases. Então, na fase inicial, onde você está gerando confiança com o teu mentorado, com o teu cliente. Mentorado ou cliente aqui eu estou usando como sinônimos, tá? Porque mentorado de mentoria e cliente, que é o que todo mundo conhece a palavra. Então, o primeiro Sim. momento é de criar confiança, o primeiro momento é de fazer um alinhamento dessa coisa que você disse assim, a linguagem, a minha personalidade. Vejam, quando a gente está sendo mentor, a gente está a serviço de uma pessoa. A gente está servindo a essa pessoa. Então a gente vai entender o que é que ela está precisando e não é o que eu quero ensinar. Porque às vezes a gente trata num curso, né? E aí o meu inimigo comum é exatamente esse: curso com acompanhamento não é mentoria. Desculpa, eu vou estar bebendo um pouquinho de água a mais hoje, porque como eu estou com um Não, pouquinho de tranquilo. febre, é bom estar hidratando. E aí eu também estou um pouquinho Sim, rouca, mas aí dá para a gente conversar bastante. Então, assim, sim. curso com acompanhamento não é mentoria, porque o curso a pessoa vai lá, faz. Olha, eu vou ensinar isso. Com Beleza. tarefas, né? Por tarefas, né? E aí eu faço reunião para tirar dúvida e chamo isso de mentoria. Ora, no primeiro Não. momento, a gente vai entender o que a pessoa precisa. Então, se eu posso sim, olha, como eu tenho uma grande experiência, eu tenho aquele roteiro inicial na minha cabeça, na minha estrutura. Vamos imaginar que eu estou começando um processo de mentoria com você e o seu objetivo é ser uma mentora VIP. Beleza. Então, eu sei que eu preciso te ensinar as fases, mas eu preciso antes trabalhar o que em você? Então, isso eu vou diagnosticar, isso eu vou entender nesses primeiros encontros. Aí eu vou dizer, olha, Júlia, precisa disso, disso e disso. Por exemplo, precisa trabalhar mentalidade, precisa trabalhar... Estou só dando exemplos, né? Precisa posicionamento. Então, eu vou entender o que a Júlia precisa. E dentro desse processo, eu vou trazendo para a Júlia, olha, Júlia, quando a gente está na primeira fase, a gente vai fazendo assim, na segunda fase a gente vai fazendo assim, na terceira, na quarta, a gente pode usar essa ferramenta, e aí a gente usa a ferramenta e você vai viver, vê que só coisa legal, você vai viver a experiência de ser mentorado, de ser cliente de mentoria. E aí você vai dizer, eita, agora é uma ótima sacada, porque eu sei como o meu cliente vai se sentir. Porque há momentos onde você vai precisar dar mais a mão e há momentos que você vai puxar um pouquinho mais.
Porque você vai perceber o quanto a pessoa já está se transformando, o quanto ela já está mais autoconfiante, o quanto ela já está pronta para ser demandada, ser solicitada a fazer outras ações, outros movimentos. Porque se você chega no primeiro dia, não conhece a pessoa, olha, tem a história de, eu tenho 300 mentorados, eu tenho 200 mentorados, não sabe nem o nome das pessoas. O mentor conhece o nome, conhece a jornada, normalmente sabe como você age com a sua família, no seu trabalho, porque você está ali a serviço daquela pessoa. E aí, as pessoas fazem cursos com acompanhamento, dizendo que é mentoria. Então, a primeira coisa é entender o que existe a metodologia. Ótimo. Vamos estudar essa metodologia. Maravilhoso. Vamos fazer parte de uma mentoria. Isso aí é, assim, todo psicólogo, vou dar um exemplo, tá? Todo psicólogo que se forma passa por um estágio de psicologia para ele entender como é que o cliente se transforma. O médico, quando se forma, ele faz um período de... agora eu esqueci o nome da palavrinha, mas ele passa 2 anos sendo suporte, apoio de outros médicos para entender os 2 lados da história. Então, assim, lógico que você vai precisar passar por um processo para chegar nesse ponto de maestria, de top VIP, como você quer. É importante que você entenda a metodologia, aplique a metodologia, e a maneira melhor é você ter um mentor que vai lhe direcionar, que vai lhe dar todo esse suporte. E aí, o mentor, com o tempo, ele passa a ser, às vezes, o seu supervisor. Como assim supervisor? Lorena, eu estou com uma cliente que está travada em algum ponto. Então, você vai ir para o seu mentor. Se você estiver no processo ainda, no processo mesmo, é discutido isso, é orientado, é direcionado. E se você não tiver, você pode pegar uma sessão específica para trabalhar aquelas coisas mais difíceis, porque acontecem. E por que essas coisas mais difíceis acontecem? Porque a gente tem também as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Então, quando chega uma pessoa que está muito... com um gatilho, com um probleminha muito semelhante a um que a gente tem, às vezes a gente fica... Como é que eu vou resolver isso junto com essa pessoa se eu não consigo resolver isso na minha vida? Sim, é verdade. Tá Mas clareando? aí ela pode ir atrás. Tá falhando? Está clareando as suas ideias? Clareando. Achei que tava falhando. Sim. E muitas vezes, se você não consegue resolver, você também consegue ir atrás de ajuda para que outro profissional resolva, né? Com certeza. Por exemplo, eu tenho cliente que fez comigo um módulo, um período de 5 encontros, 6 encontros, e que estão ao mesmo tempo trabalhando a sua saúde, e aí estão com uma nutricionista e comigo. Às vezes está tem gente que está com acompanhamento psiquiátrico, porque o psiquiatra passa remédio quando é necessário. Por exemplo, se a pessoa tem algumas patologias, algumas doenças, então tem o apoio do psiquiatra e tem o apoio da mentoria. Então, realmente, Sim. E isso a gente precisa identificar, Julinha, e aí a nossa maturidade que você já trouxe, de, olha, você não vai resolver o problema do mundo todo. Você vai resolver alguns problemas e vai encaminhar para que a pessoa ande sozinha. Porque a gente não cria uma dependência. A gente quer que ela tenha resultado. Porque quando o meu cliente tem resultado, eu tenho resultado. Ele se torna um cliente fiel. Eu estou com um cliente que vai fazer ainda 3 meses. Ele está num processo de desenvolvimento tão rápido
que ele, em menos de 3 meses, saiu de uma gerência para uma diretoria dentro da empresa. Sim. É muito legal. Tem que mostrar esse depoimento, mostrar o teu trabalho. Exato. Então, a gente vê que o resultado do meu cliente é meu resultado. Então, não é, quando eu digo assim, eu explico muito isso. Olha, a mentoria, ela não termina quando você vende a mentoria. Ela começa quando você recebe o seu cliente. Aí Sim. é quando todo o processo vai realmente começar. Sim. Vai me perguntando, vai me perguntando. Sim. É isso sim, Pois não, diga. E dentro da metodologia, o mentor, ele exerce alguns papéis. Então, tem alguns papéis que ele vai dar mais para o lado comportamental, certo? De dar apoio, aconselhamento, ser um modelo em alguns aspectos. E outros papéis que ele vai para o lado mais de desenvolvimento da pessoa no lado de carreira. E não estou falando de carreira dentro da empresa apenas. Carreira como empreendedor, como infoprodutor, certo? Então, você vai dar tarefas desafiadoras quando você perceber que a pessoa estará pronta para dar esse salto, dar este pulo, né? Você vai, muitas vezes, dar algum tipo de treinamento específico, se você tem essa especificidade, mas isso é um pedaço do processo inteiro, certo? Em alguns momentos você vai proteger esta pessoa de ela quebrar a cara. Você não está pronta ainda. Então, vamos se aprofunde mais nisso aqui, porque você vai dar esse passo sem estar pronta, você vai ter que arcar com as consequências. Então, assim, você vai preparar a pessoa para a pessoa se encaminhar de uma forma muito mais... olha aí, a tua aluna dizendo, eu tive e ainda tenho resultado com o método da Júlia. É perfeito, que coisa boa. Tá vendo, Julinha? Que maravilha. Aquela vez eu fiz meu curso no perfil fechado, né? De estruturação do perfil, ensinei a edição e dela ganhou clientes na edição também. Ela aprendeu comigo e ela conseguiu o resultado dela também. Ela é nutricionista. Ah, que coisa boa, tá vendo? Mas é exatamente isso. Porque no curso você já tem um domínio, você já entendeu como é que funciona. E aí a colega está falando, um treinamento dentro do processo de mentoria, acontece treinamento, mas treinamento não é mentoria. Mentoria é muito mais amplo, onde a gente dá eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo de empresa, mas eu acho que é um exemplo fácil das pessoas entenderem. Um executivo de alto padrão dentro da empresa estava fazendo um processo. O RH pediu para a gente fazer esse processo porque ele ia assumir a diretoria em outro país. E que é um executivo de excelentes resultados, mas que nos últimos meses não estava tendo resultado. Veja como não é só um treinamento. Quando eu fui trabalhar com esta pessoa, que a gente foi vendo as necessidades daquela pessoa, independente da parte de chegar ao treinamento. A gente foi entender as necessidades dessa pessoa. Esse rapaz estava com um filho de 2 anos com leucemia. E o pessoal da empresa não estava ciente disso, estava querendo que ele estivesse assim, com tanto resultado. E ele tinha descoberto isso recentemente, que foi exatamente no período que ele começou a não dar tantos resultados. Então, adianta você somente chegar lá e dar um treinamento para ele? Não. Entende que mentoria é muito mais do que um treinamento. Tem todo um aspecto que você vai desenvolver. Não é treinar apenas. O desenvolver o outro, a pessoa tem que querer ser desenvolvida. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que vá para a sua mentoria, Julinha, e a pessoa foi porque
porque o marido pediu, porque achou que estava pronto, mas a pessoa pode não estar nem pronta para esse processo de desenvolvimento. E todas as orientações que você fizer, se a pessoa não tiver esta cumplicidade com você, ela não vai botar em prática. Pois é, verdade. Então, e aí, quando você tinha me perguntado da outra vez, a mentoria individual ou a mentoria em grupo? Eu disse, sempre comece pela individual. Por quê? Porque para a mentoria em grupo, isso aí foi Mel, eu fui olhar o que ela estava fazendo. Para a mentoria em grupo, você precisa entender como é a dinâmica de um grupo. Você participa de grupos que eu também participo. Você percebe que há muita gente que não se vincula, não se conecta, há outras pessoas que se conectam. Então, assim, quem está à frente de um grupo de desenvolvimento, principalmente, precisa saber lidar com as particularidades dos grupos. Porque, às vezes, tem uma... vou te contar, essa semana, foi domingo, que aconteceu. Quando eu ganhei Mel, faz 3 anos, eu comecei a passear e eu não tinha cachorro, então eu fui conhecendo um monte de gente que passeava também com os seus cachorrinhos. E aí eu tive a ideia, fazer um grupo das pessoas que passeiam aqui no bairro. E aí as primeiras pessoas, eu botei também como administradoras e a gente foi tocando. Isso faz 3 anos, nunca teve um problema dentro desse grupo. Maravilhoso. E as pessoas também foram colocando outras pessoas, legal. Mas o que é que acontece? Domingo, aconteceu um rolê de uma pessoa que eu já até sei quem é, que eu conheci através dessas caminhadas. Não fui eu que a coloquei no grupo, porque a gente olha meio um perfil das pessoas se estão ali alinhadas com quem está no grupo. E aí estava rolando uma discussão, uma coisa assim horrorosa. E eu não estava nem vendo. O que acontece? Como fui eu que criei o grupo, o pessoal começou a me ligar, o pessoal começou a mandar zap. Lorena, estás vendo isso? Eu digo, não, tô não. E eram textos enormes. Aí, assim, eu simplesmente peguei o celular. Olha como é... Assim, você precisa saber lidar e com quem você está lidando. Então, assim, a dinâmica de grupo. Aí eu peguei o celular e passei uma mensagem. Eu disse, minha gente, eu não sou dona do grupo. Eu apenas criei o grupo e coloquei no início algumas pessoas também como administradoras. No entanto, o propósito para esse grupo existir foi que as pessoas criassem vínculo, parceria, que as pessoas tivessem companhia para os seus animais, que as pessoas principalmente se respeitassem. E se alguém aqui não está dentro deste espírito de amizade, de cordialidade e de respeito, aqui não é o seu lugar. Eu falei mais coisas, mas assim, o resumo da ópera foi esse. Sim. Das duas, ninguém falou mais nada. Não teve mais baixaria, não teve mais... Só que assim, você tem que saber se posicionar. Sim. E aí as pessoas começaram a se posicionar. Concordo em 100% com o que a Lorena disse. Aí, sabe? Então, assim, tudo aquilo ali que poderia ter dado um desastre foi resolvido, porque a dinâmica de lidar com o grupo, você tem que ter autoridade e posicionamento. Sim. É mais complicado também, como você falou, muitas pessoas às vezes têm vergonha de falar nos grupos, e daí também ficam para trás e não conseguem ter os mesmos resultados daquelas que perguntam, né? No começo da escola eu falava, cada aula eu falava, agora tô quietinha, tem tanta gente lá que eu nem falo mais. Porque eu já estou na 2ª vez na escola, né? Sim, mas veja, essa coisa de você ter um grupo de mentoria, o importante de você começar com um grupo menor é você entender que há um espaço de fala para todo mundo e deixar que todo mundo, e trazer as pessoas para falarem. Porque se somente algumas pessoas falam, por que as outras não estão falando? Elas não estão... Olha aí, olha a dica. Se ela não está se sentindo confortável, se ela não está se sentindo aceita, olha a função do mentor de aceitar, de trazer segurança. Sim. Então, assim,
num grupo, você precisa estar atento a todas as pessoas. Não é só a quem dá resultado inicialmente, porque o teu propósito em mentoria é fazer que todo mundo tenha resultado. Sim. Então, Teu individual é melhor, tu consegue pegar os problemas dela e conseguir ajudá-la dessa forma, sabe? Em grupo já é tudo misturado, é melhor individual, daí essa pessoa tem esses problemas, essa tem esses problemas e consegue resolver. Exato. E aí você vai pegando a prática, e aí você vai se sentindo cada vez mais segura, e aí você vai tendo vivência de dizer, olha, quando as pessoas estão ali muito quietinhas, muito empacadas, eu tenho que chegar lá e, vamos lá, como é que você está? Por que que você, aí digamos, né, que você já fez várias e já está segura, e no primeira vez que você tiver um grupo, você já vai ter essa clareza de chamar a pessoa. Peraí, o que a gente pode fazer junto para melhorar esse processo? Eu era assim no meu curso, eu dava atividades diárias. Daí, quando elas não faziam, eu falava, tu tem alguma dúvida? Elas falavam assim, eu tenho dúvida sobre isso e isso. Não falavam. Eu falava com elas, eu estava em cima delas. A Michelle sabe muito bem disso. Eu estava em cima para que elas botassem em prática o que eu ensinava, né? Porque a edição tem que botar em prática. Como é que você vai aprender? Até a estruturação do perfil também, arrumar tudo certinho. Uhum. Com certeza. Olha, se eu tivesse feito o seu curso, eu saberia muito mais. Muito mais, porque assim, eu tenho dificuldade, eu já disse a você, né? Eu tenho que pegar um tempo, porque agora não estou com esse tempo, mas eu preciso pegar um tempo para trabalhar essa parte de edição. Porque, lógico, que você põe alguém da equipe para fazer, mas é bom você saber fazer também, até porque em alguns momentos, se precisar, você vai lá e faz. Então, eu tenho muito. Só que assim, não estou com a prioridade nisso, mas é uma coisa que eu realmente quero. Olha aí, Não era Júlia tão pegava pesado, não. nas atividades. Estão te entregando aqui, Julinha. Ah, não era tão pesado, não. É que era diárias, né? Eu dava diárias, mas sempre uma edição mais leve para postar nos stories, para elas fazerem. Uhum. Não era tão Era quase um pesado. desafio, então. Exatamente. Eu não deveria ter posto cada dia as atividades, mas elas foram fazendo com o tempo delas. Mas a Michelle adorou. E é exatamente, é isso que você trouxe agora. Respeitar o tempo de cada um. Sim. Você está fazendo um processo de aceleração? Está. Mas uma pessoa é muito diferente da outra. E não é porque ela é preguiçosa, é porque realmente às vezes acontece de não ter entendido, não ter perguntado, de ter tentado a primeira vez, ou olha o eu não sei que não sei. A pessoa pode ter escutado a sua orientação, ter assistido a sua aula e achou que entendeu. Mas não tinha entendido. Então ela não sabe que não sabe. Voltamos para aquela história lá do comecinho. E aí a pessoa fica testando e não está dando certo. Júlia, não está dando certo. Eu estou fazendo, não está dando certo. Porque alguma coisa, algum detalhe ali que não ficou claro para aquela pessoa. Então ela não sabe que não sabe, ela está achando que sabe. E ela diz, olha, eu fiz o curso da Júlia e ela ensinou uma coisa, mas não funcionou para mim. Talvez se ela tivesse, Júlia, me diz aqui, eu estou fazendo assim, 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 e não está chegando ao mesmo resultado. Já E aí, aconteceu. Daí era o mínimo detalhe, uma ediçãozinha que faltou lá. Ela falou, mesmo, agora deu certo. eu sei que a edição tem essa coisa muito detalhada mesmo. Sim. Tenho consciência. E aí é justamente por isso que a gente vê. Veja, num curso já acontece isso, imagina numa mentoria. Imagina, sim, verdade. A mentoria também é mais, como se diz, é didática, é mais falada, é mais escrita, né? A edição é mais mínimos detalhes, é muita coisinha. Eu ensinei desde o começo a edição do zero, então era muita coisinha, muitos detalhes. Isso é normal, a pessoa tem muita dúvida. E na mentoria já é bastante falado, já é bastante teórico, essa palavra que eu queria tirar. É muito conversado. E aí, quando você vai conversando, às vezes você percebe que a pessoa não entendeu, percebe que a pessoa meio que bugou as ideias e não clareou.
E aí você diz assim, o que você faz? Se você está conversando com a pessoa, você consegue explicar de uma outra forma para ver se a pessoa entende, mesmo sem ela ter dito claramente. E acontece, isso é muito comum acontecer. Você está conversando, fazendo uma estratégia, montando um planejamento, fazendo alguma coisa que o teu, né, que no cliente tá necessitando. E aí, por exemplo, eu estou trabalhando com você, você é minha mentorada e a gente está fazendo um planejamento para você lançar a sua mentoria. E eu estou lá explicando, olha, precisa disso, precisa daquilo, vamos fazer assim, como é que você faria isso? E eu vejo que chega num ponto que você não pergunta, mas também não anda. Aí eu vou dizer, vamos fazer, eu sigo um outro caminho para poder, porque cada pessoa aprende de um jeito. Porque quem aprende, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende mais fazendo. Adulto, eu preciso escrever para lembrar. Isso é um problema que eu tenho. Eu já comprei algum caderno esse ano. Quantos? Eu já comprei alguns cadernos esse ano, foi uns 4 já. Pronto, então você ganhou de mim, que eu só tô com 3. Eu preciso escrever tudo, senão eu não lembro. Como é que pode isso? E olhar também é legal, mas eu preciso escrever. Eu vou lembrar de tudo que eu escrevi. Ah, pronto. Eu gosto muito também de fazer anotações para depois, assim... E às vezes não é nem uma anotação daquilo tudo que a pessoa está falando. Às vezes é uma frase, às vezes é uma coisa assim, uma ideia que vem a partir daquilo que a pessoa está falando. Sim. Ou algumas palavras-chave. A Michelle ela falou aqui, ó, quem perguntava era eu, aferiava mesmo, né? Mas então por isso ela ganhou resultado, por isso ela teve resultado, porque ela foi sempre atrás das dúvidas dela. Uhum. E isso a gente trabalha na mentoria fazendo um processo de educação. Porque as pessoas, às vezes, acham que perguntar é chato, que perguntar, a pessoa vai achar que não explicou direito, por exemplo, num curso, né? Então, eu assisti a aula, mas não ficou claro. Então, tem muita gente que tem medo de se expor. Ai, se eu for perguntar, Júlia vai falar meu nome e na frente de todo mundo e vai parecer que eu sou burra. Tu estás entendendo como as pessoas criam fantasmas na cabeça? Travas, né? Ou achar, nossa, eu vou fazer uma pergunta muito óbvia, as pessoas vão rir de mim, né? Exato, esse medo da exposição, o medo da rejeição. E já que estamos falando disso, quinta-feira à noite eu vou dar uma aula sobre isso. Não perca. Vai ser uma super aula na quinta-feira à noite, às 8h08 da noite. A gente vai... Porque assim, no sábado tem a imersão, né? Que eu estou trabalhando, que é justamente superar esse medo. Porque eu botei a palavra mais fácil, medo das lives e dos stories e faturar em 22, mas é superar o medo da exposição, superar o medo da rejeição, superar o medo do fracasso. Então, isso é a imersão que vai ter no sábado. Mas na quinta, eu já vou começar a introduzir o tema. E vai ser muito legal. Eu quero você lá comigo. Vou tentar participar esse horário. Para mim, de noite é muito complicado. Agora o Gabriel tá dormindo, tô numa calma, não tem ninguém no meu colo. Senão todo dia ele tá em mim. Todo dia. Às vezes não consigo nem trabalhar direito. A Beta Andrade falou assim, boa tarde. Eu tinha muito receio de perguntar nas aulas também. Ela também tinha receio de perguntar nas aulas. Pois é. E como é que... Você imagina, a pessoa diz assim, eu tenho 800 mentorados. A pessoa não tem. Eu tenho 300 mentorados. Não tem. Ah, não, mas porque eu tenho uma equipe. Olha, a pessoa contrata você como mentora, ela não quer que o outro resolva. E quem nasceu sem vergonha, feito eu. Ai, que ótimo, é muito bom ser sem vergonha. Também sou tranquila, não tenho vergonha. Também sou bem faladeira. Exato. E aí a gente trabalha o refinamento da atenção em escutar.
Porque às vezes que a gente fala bastante, a gente tem uma dificuldade de acalmar o nosso cérebro para que ele escute, para que ele aprenda. E aí gera aquela coisinha que todo mundo fala que é ansiedade. Então, ai, eu quero fazer, mas não para, respira, trabalha, inclusive a questão da mentalidade, para poder fazer sem essa ansiedade exagerada. Porque a ansiedade e o medo fazem parte da nossa vida. Só que eles passam a ser problemas quando eles viram doença, quando eles são exagerados. Eu descobri o que é ansiedade quando eu fiz lançamento. Era aquelas lives diárias. Nossa Senhora, eu ganhei tanta dor de cabeça, tava tão mal, sabe? E daí eu descobri o que era. Eu nem sabia que eu tinha isso daí, né? Eu fiquei sabendo que era essa tal da ansiedade que todo mundo falava. Mas agora eu tô tranquila, agora eu tô mais relax porque eu tenho o meu serviço. Eu não faço de lançamento mais, eu ajudo outra pessoa a fazer, mas de uma forma mais prática, né? Não fazer essas lives que nós fazia diariamente uma live de noite. E daí era estressante porque o pequeno às vezes não deixava fazer direito. E daí tinha as vendas também no final. Será que vai dar certo ou não essa ansiedade? Será que vai vender ou não, né? Então era bem complicado mesmo. E fora todo o conteúdo que a gente fazia sozinha, né? Toda sozinha, tudo sozinha. Não tinha nem apoio de mental até de alguém falar vai dar certo. Não tinha, sabe? E por isso é muito bom. Por isso eu me tornei coprodutora, para ajudar nisso também. A união faz a força, né? Duas pessoas podem se ajudar. Não desiste, vai dar certo. É muito bom isso. Veja que você está dizendo, com outras palavras, o que eu expliquei para você sobre a questão de passar pelo processo de mentoria para depois você fazer mentoria com os outros. Como você passou pelo processo de lançamento, você sentiu as dores, hoje você está mais capacitada, além de outras competências, outras habilidades que você já desenvolveu, mas você viveu aquilo ali na pele. E aí, sim, agora, você está mais capacitada a dar suporte a essas pessoas. Por quê? Sim. Porque você sabe o calo onde dói. Sim, ou sei. Sei que é lançar e não vender nada, eu sei o que é isso. No último lançamento que eu fiz, eu queria vender meu curso de edição novamente. Eu não vendi nada. A minha mente bugou no final. Não tinha apoio nenhum, sabe? E daí deu tudo errado. Eu sei o que é sair do zero no lançamento. Então, a mentalidade é muito importante. Descobrir isso que é muito importante. E aí, primeiro lançamento que eu fiz, a minha mente estava boa. Eu pensei, vou fazer, vai dar certo. Preciso comprar um celular, porque o meu vivia em 2%. Não tinha notebook, peguei e lancei igual. Ele podia desligar na hora da live, não desligou, graças a Deus. E eu vendi 10 vagas no meu curso de edição, que é a Michelle, que ela nem me conhecia, e ela comprou, acreditou em mim, e agora ela não me larga mais, ela falou. Oh, que bom, Michelle. E aí, assim, você vê que para ser mentor, você precisa desenvolver algumas competências, algumas capacidades. Por exemplo, a escuta atenta. Porque a gente é muito seletivo. A gente escuta uma coisa e a gente já entende do nosso jeito. E às vezes, não é do nosso, não é o jeito, não foi aquilo que você entendeu. Então, você tem que estar no processo de mentoria, a gente escuta bastante. Tem hora que a gente fala, tem hora que a gente fala. A gente orienta, a gente encaminha, a gente empodera, a gente aconselha, mas também a gente acolhe nesse sentido de aceitar e confirmar a pessoa, mas é através de quê? Se eu for muito ansiosa, se eu quiser falar muito, eu não vou escutar a pessoa. A pessoa, quando não se sente ouvida, ela não anda. Ela se sente insegura, né? Sem ajuda. Exato. Então, o que adianta você fazer uma mentoria se você não está dando realmente a mão para essa pessoa? Sim, verdade. Por isso que você, quando entendeu que a coisa era
de outra forma, você mudou logo da mentoria de grupo para a mentoria individual, o que foi acertado até demais. E você vai construindo essas competências, sim. Eu quero, como você falou, né? A dúvida tem que ser da pessoa que vai entrar na mentoria. Mas eu posso falar para ela que eu quero que ela crie conteúdo mais criativo e autêntico no seu perfil para que ela consiga ter mais resultados. Esse é o meu foco da mentoria, né? Para que Uhum. ela faça conteúdo criativo. Use a criatividade e a autenticidade para chamar a atenção das outras pessoas. Mas se ela falar, não, eu não quero ser criativa, eu não quero fazer essas coisas, e daí eu tenho que ir da forma que ela quer, né? Que ela deseja. Só que assim, mentoria, a gente faz um formulário antes para a pessoa responder, para Sim, ver se está alinhado com o que a gente vai trabalhar. Então, se você tem um tema central para a sua mentoria, que é criatividade, inovação, provavelmente as pessoas que vão chegar para você estão buscando isso. sim, Só verdade. que algumas podem estar buscando isso, mas assim, eu acho que eu quero isso, então eu vou lá. E quando eu começo a trabalhar, eu digo, não, não é bem isso que eu estava querendo. Não é que sua mentoria não era boa, mas a pessoa descobriu que não era aquilo que ela estava querendo. Sim, Porque a gente às vezes não se engana. Ah, eu estava com muita vontade de fazer isso, passou a vontade. Eu fui fazer outra coisa, passou a vontade e a gente muda, sim. certo? Assim também acontece. Às vezes a pessoa acha, ah, eu gostava tanto disso, mas hoje em dia eu não gosto mais tanto. As pessoas, quando estão num processo de mentoria, passam muito fortemente por um processo de autoconhecimento. E quando Sim, elas olham para dentro de si, a coisa mais comum, e aí por isso que isso qualquer mentoria vai ter que passar pelo processo de autoconhecimento, é as pessoas se estranharem. Olha, eu achava que eu era desse jeito. E agora eu estou descobrindo que tem coisas em mim que eu não percebia. Só que eu estou falando isso de forma muito tranquila. Eu estou falando isso de uma forma muito didática, muito fácil de entender. Mas para quem está vivendo, é como se você pegasse um espelho, olhasse assim para o espelho e visse um reflexo diferente do seu. Imagina que coisa maluca. Isso é o processo de autoconhecimento. É a gente começar a perceber coisas que a gente não percebia antes. mas E então, nesse. quando eu entrei na escola, né, eu descobri que eu criava o conteúdo fora do padrão. Essas colagens que mais gente, não sei quem faz isso. Eu, Hum. eu criei esse meu método de fazer colagens, de fazer o conteúdo fora do padrão, e eu não tinha me tocado que eu tinha criado isso daí. Eu não tinha me tocado isso. Depois eu percebi que eu tinha criado algo diferente que eu nem tinha percebido, eu só percebi através de uma mentoria. Era em grupo, mas era mentoria. Mas eu pedia, eu sempre falava nas aulas. Eu era bem faladeira, eu sempre perguntava minhas dúvidas. E daí eu descobri esse meu método que eu tinha descoberto, sim. Peguei e criei as colagens, nem sei de onde eu aprendi, acho que da minha cabeça, inventei, botei um corpo no meu rosto no outro corpo para fazer um personagem fictício ou não. Então eu criei essa forma diferente de criar conteúdo. E aí você já percebeu que, eu disse, todo processo de mentoria passa, o mentorado, o cliente passa por um processo de autoconhecimento. Mesmo que aquele mentor não estivesse tão consciente, tão claramente fazendo isso, ele despertou em você a percepção de que, olha, eu faço isso diferente das outras pessoas. E aí você diz assim, ah, então, veja, se você se aceitou, veja como seria, a sua reação foi legal, porque você aceitou isso e tirou vantagem disso. Mas É se você que poderia eu amo ser também, diferente. Eu amo ser mas, diferente. mas veja, e se você não tivesse segurança para ser diferente, você poderia se sentir o quê? Ah, eu sou diferente, então
eu tenho que ter o padrão das pessoas. Percebe como Sim, cada sim, pessoa reage de forma sim, distinta. Então, sim. que ótimo que para você, você ama ser diferente, você se sentiu segura em ser diferente, e você gosta de você sendo diferente. Mas todo mundo teria essa mesma reação? Não. Ia ficar assustada. Nossa Senhora, eu tô fazendo diferente de todo mundo. Eu tô errando. Né? A É, pessoa pensa, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer feito as outras pessoas. E aí a gente percebe como é importante o papel do mentor, dele ser uma pessoa que tem postura de liderança, que sabe desenvolver as pessoas, que sabe lidar com esses detalhes, né, da individualização de cada ser humano. verdade, é muito bom isso. É muito bom se autoconhecer, né? Eu nem sabia que eu podia estar aqui no digital um ano atrás, nem imaginava que podia estar ali na internet do digital. Nossa, saí da agricultura para começar a trabalhar no digital, então. Pois é, mas e veja que coisa boa. A cada momento você vai desenvolvendo mais. E quanto mais você procura conhecimento e coloca em prática, mais você se desenvolve. E quanto mais autoconhecimento, todo o processo de autoconhecimento, ele é um processo de cura também. E eu não estou falando de cura de misticismo, não. Eu estou falando de cura real da nossa alma. Porque, assim, às vezes, quando só o fato de você entender uma coisa, você consegue lidar com ela melhor. Então, vamos imaginar que a gente tem um monstrinho aqui na cabeça. Se a gente não conhece esses monstrinhos, a gente não sabe como lidar com eles. Sabotadores. Os sabotadores, né? Aí, se a gente conhece, então eu tenho esse monstrinho do perfeccionismo, então agora eu vou ter clareza como lidar com esse monstrinho, por exemplo. Ou eu me Eu faço era vítima. prestativa, a boazinha demais. Eu fazia tudo para os outros, sabe? Eu nunca pensava em mim. É. E aí, assim, é uma forma muito interessante que as pessoas se sabotam, dizendo assim, eu sou uma pessoa tão boa, que se eu Meu pensar em Deus, mim, eu vou ser egoísta. pois é, é Quanto, verdade. que a Victoria falou? Quanto mais conteúdo ela aprende, mais louca eu fico para adquirir e aprender com ela. Vou falir desse jeito. Que delícia! Sua fã número 1 mesmo. Aham. Muito Então, legal isso, eu me deixa muito feliz. com certeza, e é muito bom, muito bom, muito bom, porque você, veja, o resultado da sua aluna que reflete em você. Na mentoria, isso é tudo. É Sim. o resultado do cliente que vai ser o seu sucesso. A sua mentoria só é sucesso quando o seu cliente tem resultado. Por isso É que a muito, gente precisa entender melhor e aprofundar mais esses estudos. sim, verdade. Quando alguém tem resultado por nós, isso é incrível, isso é maravilhoso. Eu senti na pele isso também, né? Fiquei Isso. muito feliz. Ela fez uma live, eu entrei numa live, dela pediu para entrar que ela precisava contar alguma coisa, dela contou ao vivo isso. Tá aqui no perfil quando ela falou. Eu fiquei muito emocionada quando ela falou isso num curso, né? Era num curso. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto de ganhar dinheiro com um curso de edição e também chamarem ela para fazer a edição. Muito legal. Muito, muito, muito bom. E aí você já sentiu o gostinho. Você Sim. fez um curso muito bom, você deu um acompanhamento, as pessoas tiveram êxito, tiveram sucesso, resultados. Você fazendo uma mentoria nesse modelo adequado, você vai ter muito resultado. Nem me preocupo com isso. Só não pode se atropelar, só não pode se acomodar, porque o mentor, uma das competências que ele tem que ter é humildade, e a outra é aquela história de eu preciso aprender sempre. Sim. Então, a gente está sempre, né, melhorando para que as coisas funcionem também para todos os meus mentorados. Eu estou aqui dando uma olhada, vai dar 1 hora.
Já que a gente está conversando, menina, nem parece. Meu Deus do céu, como o tempo passa. Quando a conversa é boa, o tempo passa, a gente nem percebe, né? É verdade. A conversa boa, a gente vai conversando, conversando, conversando. E eu quero agradecer mais uma vez o seu convite e dizer que, assim, fico à sua disposição. Agradecer muito as pessoas que estiveram aqui conosco, as pessoas que vão assistir, né? É, é muito importante a gente trazer essa verdade para o digital. Mentoria não é curso com acompanhamento. Mentoria é um processo de desenvolvimento. Então, se você pega na mão. E o mentor sabe quem você é. O mentor está próximo a você. Eu já passei por situações de comprar mentoria que nada de mentoria não tinha nada. A pessoa tinha 800 alunos e botou o nome mentoria. Nunca nem vi, nem falei. Eu e ela assim só, né? Ela chegava, dava aula e quem tivesse dúvida, os tutores, os monitores. Então, assim, a pessoa não está fazendo mentoria nenhuma. Não, é Mesmo sendo verdade. um curso com acompanhamento bom, mas não é mentoria, né? Muito obrigada pela ajuda, sabe que eu precisava. Isso é muito bom. Você conseguiu tirar minhas dúvidas. Eu estava bem com dúvida nisso que você falou e eu quero ser uma grande mentora que minhas alunas tenham muito resultado. Você vai ser uma mentora VIP. Depois que você passar lá com a gente, você vai ser, ó, certificada, mentora VIP. Você já é uma pessoa maravilhosa, vai ficar mais ainda. Obrigada, obrigada. Você também. Muito obrigada pelo convite. Sempre que a gente puder, vamos estar conversando de novo. Foi um prazer Tá estar aqui bom. com vocês, todos, com você, Julinha, e com todos vocês. Obrigada, gente, por estarem aqui. Até a próxima live. Tchau, Lorena. Tchau, querida. Obrigada.